Um dos grandes especialistas no Adriano da Nóbrega é o jornalista Sérgio Ramalho, que já venceu os prêmios Écio e Vladimir Herzog, que lançou um novo livro que é Decaído, a história do capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, e suas ligações com a máfia do jogo, a milícia e o clã Bolsonaro, que é o nosso entrevistado. Sérgio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aí você pegou um personagem barra pesada para levantar a história, hein? Boa noite, Luiz. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem agora. Sem dúvida, o personagem é um personagem muito interessante, porque ele permeia muito do que a gente vive no Rio de Janeiro, né? Através do personagem Adriano da Nóbrega, é possível você traçar uma linha de tempo de todas essas relações em que você tem policiais militares utilizados pela contravenção, pelo jogo do bicho, ou a máfia do jogo, como eu prefiro chamar, contravenção muito brando, né? Só que o Adriano ele passa dessa questão de inicialmente, o cara que foi infiltrado na Polícia Militar e no BOPE para servir o clã Paz Garcia, da família Mírio Maninho, uma das famílias mais influentes do jogo aqui no Rio de Janeiro, principalmente no passado, né? Depois de 2004, com o assassinato do Maninho, essa família começa a perder poder e começa a ter os seus homens mortos. Nessa relação de jogo do bicho, eles são muito próximos, muito parecidos, a forma de atuação deles é muito parecida com a máfia. Então, tem aquela coisa de quem assume, tem uma hierarquia de quando morre o patriarca, assume o primogênito, ou o escolhido do patriarca diretamente. Mulheres geralmente não, raramente não assumem posições de mando nesses grupos. Então, assim, eu começo contando a história do Adriano, o jovem adolescente que tinha o pai, seu Nóbrega, que trabalhava como uma espécie de capataz no Aras da família, em Guapimirim. Ele é inserido na Polícia Militar. Na mesma época, ele e um amigo que também frequentavam lá, que depois vira o Tenente João, ambos começam na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar, a Dom João VI, Academia Dom João VI, Adriano e João, que era chamado de Joãozinho. Na adolescência, um era o Joãozinho e o outro era o gordo. O Adriano era tratado como gordo. Ele era meio grandalhão, meio pesadão, e era um apelido, inclusive, que o pai colocou nele. Então, assim, depois, com o tempo, aí eu vou traçando isso por 25 anos, eu acompanho a história do Adriano, eu vou para trás, para frente, até a morte dele, até o assassinato dele, e no passado, essas relações, como começam a ser construídas, a relação dele com o jogo do bicho, que inicialmente era para ser uma tropa de elite da família Paz Garcia, né? O próprio nome Decaído, eu fiquei sabendo numa conversa, numa das entrevistas, com um instrutor do BOPE, uma pessoa muito conhecida, um capitão muito conhecido, que numa conversa que chegou a dar uma instrução para o Adriano, e aí ele me contou que eles costumavam chamar essas pessoas de decaído. Eu falei, mas como assim? Decaído não remete àquela coisa de Lúcifer e etc? O pessoal do BOPE tem essa coisa, se acha meio acima de Deus, é isso? Uma coisa de Deus, o anjo? Aí o Storani, Paulo Storani, falou, não, a questão é assim, se você for analisar que no treinamento eles recebem treinamento de excelência para matar alguém, tirar a vida, ou garantir que essa pessoa tenha a vida, é um poder quase que divino, né? Então eles chamam de decaído. Por isso vem o nome do livro. A escolha do personagem é por conta dessas relações, e a ideia de escrever o livro, na verdade, surge em 2019, um ano depois do assassinato da Marielle, quando o nome dele começa a ficar muito forte nas investigações, e eu recebi de uma fonte muita informação de inquéritos que estavam em andamento, inquérito da própria Marielle, e todos relacionavam ao Adriano. Uma das dúvidas que se tem aí é até que ponto que você chegou a dados de envolvimento dele com a morte da Marielle. Bom, ele foi investigado, mas se você for analisar que durante toda a investigação do caso Marielle, que foi tanto conturbado, né, você teve divergências entre policiais, a própria Delegacia de Homicídios tinha divergências com o GAECO, que era o grupo do Ministério Público Estadual. O nome do Adriano aparecia, e o que mais me chama a atenção, um dos pontos principais durante esse trabalho de levantamento que eu fiz para o livro,
foi o depoimento que foi gravado com o Orlando Curicica. Isso foi gravado com o Orlando Curicica preso numa penitenciária federal. O Orlando Curicica, que tinha sido citado numa história meio que bolada, depois a própria Polícia Federal aponta que aquela versão que havia sido apresentada, que acusava um outro vereador do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, como um mandante e o Orlando Curicica como o contratante dos matadores, ela me cai por terra, essa investigação. Mostra-se que isso teria sido forjado para exatamente incriminar um outro grupo e tirar o foco do grupo que estaria realmente por trás. O Adriano ele aparece o tempo inteiro, e é aquilo como eu estou dizendo, de 2008, pelo menos, até até a morte dele, na verdade, né, em 2020, o Adriano era conhecido como o chefe de um grupo de matadores. Ele tinha se tornado uma figura muito conhecida nesse subterrâneo do crime no Rio de Janeiro, né, que é aquela coisa do jogo, das milícias, desses grupos paramilitares, e dessas relações com grupos políticos. Então, ele já era conhecido. Tanto que, quando eu conto essa história da ameaça dele ter sido contratado para contratar pessoas para me matar, já mostrava ali um viés do que ele já vinha fazendo. Ele já não era simplesmente o cara que ia apertar o gatilho. Ele já contratava, ele já tinha terceirizado parte disso, né? Uma coisa que eu percebi durante todo o trabalho de investigação do Adriano é que ele era um cara muito proativo no que ele fazia. Então, assim, e ele exercia uma liderança sobre os outros policiais, principalmente por ele ser um cara muito bom, combativo, né? Ele era um excelente policial para o lado negativo, né? Ele era uma máquina de matar, muito capacitado, e com isso ele exercia influência sobre os outros, né? E por ser oficial, ele já entra na Polícia Militar oficial, ele entra e sai como tenente, de tenente ele vai a capitão. É curioso que ele consegue ser promovido naquele período em que ele está preso. Então, assim, ele é um fenômeno. O Adriano ele consegue, preso, receber uma medalha Tiradentes dentro do BEP, que lhe foi entregue pelo Flávio Bolsonaro e pelo próprio Jair. Eu conto os detalhes dessa reunião, que foi feita dentro do batalhão, com refrigerante e cerveja em copo de plástico, copinho de coisa, aquela coisa bem... ele botando a farda de gala lá, que estava apertado, porque no período que ele ficou preso, ele engordou um pouco, e aí o Adriano ainda tinha essa coisa, assim, ele oscilava muito. A hora ele estava seco, né, era um cara grande, quase 1,80 m. Inclusive, pelo perfil dele, as pessoas que eu conversei, que foram instrutores do BOP, diziam que geralmente não são os caras do BOP esses, porque são os caras mais magrinhos, porque são mais ágeis, têm mais facilidade de circular, de andar para os lugares. O Adriano era um cara grande, forte, e aí ele estava meio gordo nesse período, quando ele recebe a medalha. Então, assim, o Adriano recebe a medalha e é promovido em seguida. Mesmo tendo a condenação, ele foi condenado a mais de 19 anos de prisão por uma tortura, um caso de tortura de um flanelinha que morava em Parada de Lucas e que eles acusaram de ter ligação com o tráfico de drogas. Agora, você chegou a conversar com alguém que tenha conversado com o Adriano sobre o caso Marielle? Várias pessoas. Eu consegui falar com advogados, tal. Eu tive muita dificuldade com os familiares, mas muitas lacunas foram preenchidas por conta dos sigilos, que eu tive acesso a muita coisa do inquérito policial, e aí tinha quebra dos sigilos de comunicação, né? Tinha coisas da mãe falando, as irmãs falando, ele tinha uma relação muito forte, principalmente com a Daniela, irmã menor, caçula, muito, muito chegados os dois. E é curioso que ele tinha a irmã Daniela e a primeira mulher, Daniele, que é a que foi contratada pelo Flávio. E uma coisa que eu escutei, que foi essa contratação pelo Flávio, foi a Daniela era como se nós, cidadãos do Rio de Janeiro, pagássemos a pensão, porque ele havia se separado dela e o Flávio bota ela no gabinete. E naquele esquema de rachadinha que ela chegou a ser investigada junto com a mãe, a Raimunda, que detesta ser chamada de Raimunda, ela diz que é Vera, o nome dela é Raimunda Veras, então ela se cita Vera, né? Dona Vera. E então você tinha essa relação ali. A Raimunda, ela é contratada, ela é nomeada no gabinete na verdade, nesse período, o Flávio estava como líder do partido, e ela foi nomeada como
assessora do gabinete da liderança do partido. E a curiosidade é que ela aparecia com restaurantes pequenos em Rio Comprido, um próximo do outro, e onde funcionava maquininha, já tinha maquininha nesses restaurantes. E ela conseguia trabalhar lá, uma senhora de 60 e poucos anos, ela conseguia trabalhar lá e trabalhar na LERJ, impressionante, era realmente uma pessoa muito dedicada. E acho que talvez por isso que o Flávio depois a tenha levado ela para o gabinete depois, porque quando ele sai da liderança, ele leva ela para o gabinete e mantém. A Daniela é contratada depois, um tempo depois. Isso é esmiuçado no livro, eu esmiuço a relação da família, a separação dela do pai. O pai era um paraibano muito sério, embora fosse aquele cara meio resolve a coisa na peixeira, ele era muito contra essa coisa de corrupção. Ele morre, ele volta para Paraíba e morre brigado com o filho por conta do caminho tortuoso que o filho escolhe. O pai achava que a escolha do filho para a polícia militar, oficial do BOP, essa coisa toda, era um bom caminho. Mas o Adriano queria mais, ele queria dinheiro, ele queria poder. Agora, ele chega a admitir alguma intervenção, nesse caso, Marielle? Não? Não. E a verdade é que é curioso, Bessa, né, que durante as investigações eu via policiais da DH falando assim, não, o Adriano está revoltadíssimo com isso. Eu falei assim, mas como assim? Você tem essa informação assim, então? Porque isso fizeram contrariando ele não sabia. E eu desmonto essa tese facilmente porque um pouco antes, pouco mais, não chega a 2 meses, eles tentam matar o Marcelo Diotti, que era um rival dele nessa questão de milícia, e esse Marcelo Diotti vinha entrando naquela área da Gardênia Azul, que é uma comunidade muito próxima de Rio das Pedras, mas que era uma área que sofria influência, que a liderança lá era do ex-vereador Cristiano Girão. O Cristiano Girão é um dos que acaba preso e perde mandato na esteira daquelas investigações da CPI das milícias, né? Da qual a Marielle trabalhou como assistente, como assessora do então presidente, o deputado Marcelo Freixo. Então, assim, a teia de relações entre esses grupos é impressionante. E voltando no Orlando Curicica, ele presta um depoimento muito detalhado, de mais de 3 horas, gravado. Inclusive, um defensor público da União acompanhou isso, porque ele estava numa unidade federal. Um procurador da República acompanhou, e as 2 promotoras que eram do GAECO aqui do Rio de Janeiro, a Simone Sibylle e a Letícia e Emily. O Orlando tem situações em que ele chega a ser assim, hilário. O Orlando fala assim, você ouviu falar do Perneta, né? Aí ela, não, quem é Perneta? Ele é o sargento Rony Lessa, é um dos matadores que atua com o escritório. O escritório do crime você ouviu, o capitão Adriano você ouviu. E aí ele vai esmiuçando, detalhando assim, cada coisa que eles faziam. E ele se assume como miliciano e diz um trecho que para mim é muito impactante, que ele diz, e que isso elucida muita coisa, ele diz que os grupos paramilitares, mesmo atuando em áreas distintas, eles têm uma relação, por exemplo, um mata para o outro para não parecer que foi daquele cara. Se tem uma morte que interessa, por exemplo, ao Rony, o Adriano pode cometer esse assassinato para não parecer que foi o Rony, o grupo do Rony. E isso vice-versa. Isso acontece e ele fala sobre isso muito claramente.